Hoje a gente vem falar um pouco sobre o que é a ultrassonografia e qual é essa história. A ultrassonografia é um exame de imagem realizado com a ajuda de um transdutor, que é aquele aparelho que o médico desliza sobre a pele do paciente. E o transdutor ele pode ser qualquer dispositivo que converta um tipo de energia, uma energia de uma natureza para outra. E nesse caso da ultrassom, é convertido as ondas sonoras em imagens. E essas imagens são o que possibilitam o diagnóstico do médico. Para a gente entender a história da ultrassonografia, é interessante que a gente crie uma linha do tempo que começa em 1887 e vai até os dias atuais, porque são muitos cientistas e muitos estudos que ajudaram e contribuíram para a ultrassonografia que a gente tem nos dias atuais. E primeiramente gostaria de citar a teoria do som, que foi publicada pela primeira vez em 1897 pelo cientista inglês Lord Rayleigh. E essa teoria foi o que praticamente fundou a física acústica moderna. Já um pouco mais à frente, em 1883, a gente tem Jacques e Pierre Curie, e eles usavam campos elétricos alternantes sobre os cristais de quartzo e turmalina, e esses cristais geravam ondas sonoras de alta frequência, e esse efeito foi conhecido como efeito piezoelétrico. Em 1883, a gente teve a criação do apito de Galton. Galton também era um cientista inglês. E esse apito ele era usado para controlar e domesticar cães, e ele era totalmente inaudível para humanos, porque ele era um ultrassom. A utilização do ultrassom de fato se deu em 1912, um mês após o naufrágio do Titanic. E a ultrassom era utilizada para encontrar os destroços do navio no fundo do mar. E também durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o ultrassom era utilizado para encontrar icebergs e identificar submarinos inimigos no fundo do mar também. E a utilização do ultrassom para fins não militares se deu primeiramente pela metalurgia, e ela era utilizada para encontrar fendas em metais. A utilização do ultrassom na medicina se deu primeiramente em âmbito terapêutico, ou seja, a ultrassom era utilizada para tratar de algumas doenças, como artrite reumatoide, mal de Parkinson, e não como uma forma diagnóstica, que é o que a gente tem hoje em dia. E na década de 1940, ela chegou a ser considerada a cura para todos os males, né? Então as pessoas realmente acreditavam que a ultrassom poderia curar diversas doenças, mas não tinha nenhum embasamento científico e nenhum tipo de fundamento. Em 1942, o neuropsiquiatra Karl Danzig, da Universidade de Viena, usou pela primeira vez a ultrassom como uma forma de diagnóstico, né? Então, ele utilizou a ultrassom para identificar tumores cerebrais, e ele fez isso medindo a atenuação do ultrassom ao atravessar o crânio do paciente. E o exame na época não era nada prático, porque a pessoa precisava ficar imersa dentro de uma banheira de água e as imagens eram muito rudimentares, nada comparado ao que se tem hoje em dia. E aí, na década de 1950, foi quando surgiram os transdutores, que é o que a gente utiliza hoje em dia. Então, o transdutor é aquele equipamento que o médico usa para ter contato com a pele do paciente. Bom, o exame de ultrassom ele é muito versátil, com diversas aplicações e finalidades que podem variar de acordo com a região examinada. O exame ele dá mais subsídios para um diagnóstico preciso, sendo complemento de informações para outros exames, fornecendo orientações para procedimentos cirúrgicos, assim como acompanhamento de recuperações pós-cirúrgicas ou tratamentos medicamentosos de diversas doenças, como disfunções de glândulas tireoide, e há ainda a possibilidade de analisar o estrago de lesões ortopédicas em tecidos moles, como ligamentos e cartilagem. Por ser totalmente inofensivo, o exame ele é usado principalmente em crianças e gestantes, seja como parte do pré-natal ou no rastreamento de males em recém-nascidos. Como é feito a ultrassonografia? O paciente ele é posicionado na maca e a parte do corpo a ser examinada pelo ultrassom não pode estar com roupas. É muito importante também que não haja ar entre o transdutor e a pele, o que comprometeria a qualidade das imagens.
E para garantir, o médico radiologista ele utiliza um tipo de gel no aparelho e no próprio paciente. Durante o exame, que dura cerca de 30 minutos, esse tempo varia muito conforme a aplicação, tá? O dispositivo ele troca sons com o corpo e as ondas sonoras entram e os ecos que passam pelo corpo são escutados pelo computador, que transforma os sinais em fotos ou vídeos. E eu vou começar falando sobre a ultrassom morfológica. A ultrassom morfológica é um exame de imagem que permite observar o bebê dentro do útero. O exame ele é muito importante, pois ajuda na identificação de doenças ou malformações como a síndrome de Down ou cardiopatias congênitas e também ajuda na identificação do sexo do bebê. Eu irei falar sobre as ultrassons 2D, 3D, 4D e 5D. A ultrassom 2D refere-se ao principal tipo de ultrassom, já que permite fazer o diagnóstico pré-natal e o estudo da forma, estrutura e desenvolvimento do bebê. A ultrassom 3D, ela refere-se a uma técnica de sobreposição da imagem 2D, mas em ângulos diferentes, e para a formação de apenas uma única imagem, mas só que na perspectiva tridimensional. A ultrassom 4D, ela é a visualização tridimensional de um bebê em tempo real, ou seja, dá para ver ao vivo as expressões e os movimentos do bebê. E a ultrassom 5D é o aprimoramento da ultrassom 4D. A 5D, ela traz um efeito mais realista de sombra, profundidade e tonalidade de pele. Bom, por fim, eu vou falar sobre o efeito Doppler. O efeito Doppler, ele consiste na alteração da percepção da frequência emitida por uma fonte sonora. Mas o efeito Doppler, ele não é característico apenas por onda sonora, mas também pode ocorrer com ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, as micro-ondas e a luz visível. E na metade do século XX, Edward Hubble conseguiu provar a expansão do universo a partir do efeito Doppler da luz que foi emitida por galáxias distantes. Na medicina, o efeito Doppler ele é utilizado no diagnósticos por imagens em exames que fornecem um mapeamento do fluxo sanguíneo e possibilitam determinar a velocidade e o sentido do sangue. E como é realizado esses exames? Para ser realizado esse exame, o paciente ele é submetido a uma fonte de ondas sonoras inaudíveis, que é ondas que possuem frequências que estão fora do intervalo audível do espectro sonoro. A captação dessas ondas refletidas pelas hemácias ajuda a determinar a velocidade e o sentido dos fluxos sanguíneos. Esse procedimento requer pouca ou às vezes nenhum tipo de preparação específica, mas o seu médico sempre irá instruí-lo para como você deve se preparar. Um dos tipos de ultrassonografia é a ultrassonografia abdominal, que em suma tem o maior objetivo em examinar os órgãos internos de um indivíduo, podendo ser eles o fígado, o pâncreas, os rins, a vesícula biliar e também a bexiga. Essa varredura pode auxiliar a diagnosticar uma série de condições e também de danos causados por alguma doença. E como fornece imagens em tempo real, ela também pode auxiliar em orientar procedimentos como biópsia, nas quais agulhas são usadas para coletar amostras de células de órgãos para testes de laboratório. Ajudar a identificar a causa do aumento de um órgão do abdômen. Auxiliar o médico a determinar a origem de muitas dores abdominais, como pedra nas vesículas, na biliar ou até mesmo nos rins. Um dos outros tipos de ultrassonografia é a ultrassonografia pélvica, que é uma das mais conhecidas, que ela, em linhas gerais, tem o objetivo de examinar a saúde do feto ou embrião durante a gestação. E além da medicina da maternidade, essa ultrassom também é usada para examinar o útero, ovário, bexiga e até mesmo a próstata.
A ultrassonografia pélvica é frequentemente usada para diagnosticar condições ou a causa de doenças como a dor pélvica, o sangramento anormal, os problemas menstruais ou cisto no ovário. Um dos outros tipos também de ultrassonografia é a ultrassonografia transabdominal. Essa ultrassonografia, primeiramente, precisa que o paciente esteja com a bexiga urinária cheia na hora de fazer o exame. Como em outros tipos de ultrassonografia, os pacientes ficam deitados de costas com o gel no seu abdômen e o transbudô, então, é passado sobre o exame e libera ondas sonoras. Comparado com os outros, esse é um exame bastante simples. E o último tipo de ultrassom é o ultrassom transvaginal, que para esse exame a mulher precisa estar com a bexiga esvaziada, assim como ela também tem que estar para um exame ginecológico. Ela também se deita de costas com os pés nos estribos. Somente os primeiros 2 ou 3 polegadas do transbudor são inseridos na vagina da paciente. O médico também pode movê-lo para obter imagens de diferentes ângulos. A razão mais comum da ultrassonografia pélvica transvaginal é a procura da causa da dor pélvica. Bom, o quinto tópico é a ultrassom transretal. Para realizar esse tipo de ultrassonografia na próstata, o transdutor é inserido através do reto para que as ondas sonoras possam se deslocar até a próstata. Assim como acontece em outros procedimentos de ultrassom também, o transdutor é coberto por uma capa protetora e depois lubrificado antes da inserção. O transdutor precisará ser movido para obter imagens de diferentes ângulos. Esses exames são normalmente realizados com os pacientes deitados de joelho e os joelhos dobrados em direção ao peito. O médico assim pode recomendar uma biópsia de próstata se tiver uma lesão encontrada durante o exame. Em uma biópsia também o radiologista usa as imagens do ultrassom para guiar uma agulha em direção à próstata e assim extrair uma amostra do tecido anormal. As biópsias guiadas por ultrassom são minimamente invasivas e requerem apenas uma pesquisa. Bom, o sexto tópico é o ultrassom obstétrico. Esse tipo de ultrassonografia refere-se ao uso especializado de ondas sonoras para visualizar determinadas condições de uma mulher grávida e assim também o seu embrião ou feto. A ultrassonografia obstétrica deve ser realizada somente quando clinicamente indicado. Algumas condições podem ser estabelecidas, como estabelecer a presença de um embrião ou feto vivo, para estimar a idade de uma gravidez, para diagnosticar anomalias congênitas, para avaliar a condição do feto, avaliar a disposição da placenta ou para determinar se há múltiplas gravidezes. O exame de ultrassonografia obstétrica leva cerca de 30 a 45 minutos. É um exame relativamente rápido. É um processo também indolor. Pode haver graus variados de desconforto da pressão, pois o técnico orienta o transdutor sobre o abdômen, especialmente se você precisar ter a bexiga cheia, porque muitos exames exigem realmente que você ingira muita água. Muitos exames solicitam que você beba muita água para que sua bexiga fique bem cheia, bem dilatada, para que consiga determinar todos os tipos de órgãos e saber necessariamente todos os cuidados que deverão ser feitos. Sétimo tópico trata-se de, então, da ultrassonografia da aorta carótida e abdominal. Basicamente, é um sistema rápido e não invasivo para identificar bloqueios no fluxo sanguíneo nas artérias do pescoço para o cérebro, que podem causar um derrame ou um mini derrame. Mas já na ultrassonografia da aorta abdominal, é usada principalmente para avaliar um aneurisma, que é um aumento anormal da aorta. No caso, a aorta é uma artéria que temos, uma das artérias mais importantes do corpo humano, quiçá a mais importante. Entre outros tipos de sonografia, nessas são utilizadas ultrassom do fígado, que determina o tamanho, a forma, a função do fígado, que pode ser usada para detectar tumores. Tem o ultrassom renal, que determina o tamanho, a forma e a função dos rins, e pode ser útil na detecção também de tumores, como cálculos renais, cistos e outros tumores, né? O ultrassom vascular é usado para analisar os fluxos de sangue através das artérias e veias. O outro tópico também, e último, é o ultrassom da tireoide, que verifica as glândulas, nódulos e cistos nas glândulas da tireoide pouco ativos ou hiperativos.
Para fazer qualquer um desses tipos de ultrassonografia é importante procurar uma clínica especializada em diagnósticos de imagem. Profissionais adequados vão executar os exames da forma correta e com segurança. Somente médicos podem indicar esse tipo de exame ou algum profissional da saúde. Eu vim falar um pouco sobre a ultrassonografia e a ressonância magnética. A ultrassonografia é a imagem em tempo real das estruturas e características dos nossos órgãos internos. Então, uma das vantagens é porque não contém a radiação ionizante, ou seja, tem um baixo custo da capacidade portátil. A fórmula dela é a velocidade de propagação da onda igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Isso se dá porque a formação da imagem ela acontece por meio das ondas sonoras de alta frequência dos transdutores. Então, quando interagem com as nossas estruturas, eles produzem um eco que são captados de volta. E para aplicação clínica, a ultrassonografia, a maioria dos transdutores eles têm que ser calibrados com a velocidade média de 1.540 metros por segundo. Então, ou seja, quanto mais próximo do 1 MHz, menor vai ser a resolução da imagem. Quanto mais próximo a 17 MHz, a resolução da imagem vai ser muito melhor e muito mais nítida. Isso acontece porque, com a medida que o ultrassom ele penetra o nosso corpo, a redução da amplitude em função da distância percorrida, ela é muito menor. Então, quanto maior a distância do feixe sonoro até o tecido, maior vai ser a atenuação. Os transdutores de alta frequência, eles são aplicados em função endoluminais, que são nos exames de tireoide, de mamas, testículos. Já os de baixa frequência são nas aplicações abdominais, pélvicas e obstétricas. Bom, os transdutores eles vão ser posicionados sobre a pele e serão direcionados até o local de interesse. A aplicação do gel hidrossolúvel auxilia muito no contato e na transmissão eficiente do feixe da ultrassonografia. Então, a angulação do transdutor vai determinar muito o plano anatômico, no qual a imagem vai ser reproduzida pela pele. E ela tem como ser limitada pela presença das estruturas, no qual a propagação da onda sonora não é boa, ou seja, nos ossos, nas estruturas preenchidas por gases. A interpretação da imagem pode ser de 3 formas: anecoica, hipoecoica e hiperecoicas. A anecoica é quando não produz um eco, ou seja, ela é líquida e nesse caso a cor dela vai ser preta, que vai ser na bile, na urina ou no licor. A hipoecoica é quando atravessa as estruturas com uma densidade de parte mole, então o eco da intensidade vai ser mais baixo que o parênquima adjacente, então produz uma imagem em uma escala de cinza escuro ao cinza mais claro. Já a hiperecoicas são as imagens no qual o som ele não vai ultrapassar a estrutura, que no caso é cálcio, cálculo e osso. Então ele vai receber essa nomenclatura de hiperecoicas. Agora falando um pouco sobre a ressonância magnética, é uma imagem que ela é baseada totalmente no campo magnético e também nos efeitos sobre o corpo. Ou seja, a resolução de contraste é muito maior e muito melhor. Então, pode ser tirada por qualquer plano anatômico. E também não contém a resolução de radiação ionizante. Em relação à base física, a interação de um campo magnético ele é vigoroso com os prótons de hidrogênio dos tecidos humanos e acabam enviando um pulso de radiofrequência. Essa radiofrequência ela é modificada pela interação com os prótons, ela é captada em forma de sinal por uma antena receptora e ela acaba sendo processada e convertida em imagem, ou seja, os tecidos eles vão absorver, emitir a energia dessas ondas de rádio a taxas específicas a características de cada um. O corpo humano ele possui diversos núcleos, porém, ainda assim, a exposição do campo magnético, o hidrogênio ele acaba sendo a melhor escolha. Por quê? É o mais abundante no corpo humano, apresenta diferente na ressonância magnética em um tecido patológico quando comparado ao tecido normal. E possui também uma maior sensibilidade devido ao seu maior momento magnético. E esses prótons, eles são considerados pequenos magnetos.
Então, eles se alinham com o campo magnético da mesma forma que uma bússola se alinha com os campos magnéticos da Terra. Então, quando eles são submetidos aos pulsos da onda de rádio durante o exame, os prótons eles vão se deslocar e esse alinhamento vai ser perdido. Então, após um certo tempo, os átomos de hidrogênio eles vão restabelecer o equilíbrio e eles vão emitir as ondas de rádio, que são produzidas pela sequência típica da ressonância magnética T1 e T2. É muito importante a gente ressaltar que, da mesma forma que a ultrassonografia ela é emitida por cores, na ressonância magnética não é diferente. Ou seja, na ressonância magnética vai ser branco, uma escala de cinza ou enegrecida. Eu vou explicar certinho cada uma, mas também é muito importante a gente saber que a formação dessa imagem, para ter uma imagem mais clara e nítida, está totalmente direcionada e relacionada com a quantidade dos prótons livres em movimento presente em cada estrutura. Então, tem o hipointenso, o hiperintenso ou isodensa. O hipointenso é o cinza quando possui um sinal muito fraco. É enegrecido quando contém uma ausência desse sinal. O hiperintenso é aquele que o sinal ele é emitido com grande potência e a imagem vem de uma forma mais brilhante e esbranquiçada. Já o tecido isodenso é quando o sinal é intermediário e as suas características elas não vão ser assemelhadas com as características do hipointenso ou hiperintenso.